bem, pessoal? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje vai dar início a uma sequência de vídeos que eu vou estar abordando os principais fármacos utilizados na psiquiatria, os principais remédios que se utiliza na prática psiquiátrica. Essa sequência de vídeos ela tem caráter informativo. Ela não tem intenção nem de questionar a conduta que seu médico está tomando e nem propor outro tipo de terapia. Ela tem a intenção de estar te informando e está esclarecendo alguns pontos principais dentre esses principais remédios utilizados na psiquiatria. Hoje eu vou dar início com o haloperidol, que é um antipsicótico muito utilizado, que as pessoas têm muita dúvida em relação a ele, até pelos efeitos que ele causa. Então o haloperidol, ele é um antipsicótico, mais especificamente um antipsicótico de primeira geração. Como que ele atua, né? Então, assim, para estar falando como ele atua, a gente tem que estar salientando que na esquizofrenia, por exemplo, a dopamina, o sistema dopaminérgico, ele está hiperestimulado. Ou seja, você tem um excesso de liberação de um neurotransmissor que chama dopamina. A dopamina em excesso, ela vai causar todos aqueles sintomas positivos que a gente chama na esquizofrenia. Então utiliza-se o haloperidol, que é um antagonista da dopamina. O que é um antagonista? O antagonista, ele é um remédio que ele vai se ligar no receptor onde iria se ligar a dopamina, e como esse remédio está ligado nesse receptor, ele impede com que a dopamina ela atue naquela região. Então ela diminui a ação da dopamina naquela região. Então, como a esquizofrenia ela tem uma ação aumentada da dopamina, se eu uso um antagonista e acabo bloqueando alguns receptores, eu diminuo a ação da dopamina. Outra coisa que, como eu falei, o haloperidol é um antipsicótico de primeira geração de alta potência. Comparando com os outros antipsicóticos, ele tem uma potência maior. A meia-vida dele, ou seja, para cair metade da dose que tem no sangue, demora de 15 a 37 horas. Porém, o pico no sangue, ele se dá depois de 1 a 4 horas que você fez o uso dele. O uso dele, né, eu acabei não falando no início, mas geralmente ele é prescrito para controle dos sintomas positivos da esquizofrenia. Também é utilizado nos transtornos esquizoafetivos e na fase de mania do transtorno bipolar, principalmente. Mas a indicação dele é universal, ele pode ser utilizado para diversos quadros de agitação, nas mais diversas doenças, sejam elas psiquiátricas, sejam elas orgânicas. Ele tem uma aplicabilidade bem ampla. Na esquizofrenia ele é utilizado tanto na fase aguda, com uma determinada conduta, que eu não vou estar abordando aqui, e na fase de manutenção do quadro crônico também, né? Ele é muito utilizado, né? Por que o uso dele? Muita gente pergunta, né? Por que se utiliza o haloperidol, mesmo o haloperidol tendo tanto efeito colateral? Bom, primeiro que ele tem a sua eficácia já, né? Ele tem um largo tempo de uso, ele tem a sua eficácia. Fora isso, o custo dele é muito baixo e ele acaba sendo fornecido pelo SUS. Então esse é um dos fatores que ele acaba sendo muito prevalente o uso dele ainda. Mesmo as pessoas se queixando muito dos efeitos colaterais dele. A dose média que se utiliza, né, geralmente é de 5 a 20 miligramas, que pode ser dividida em 2, 3 vezes ao dia o uso. Em relação aos efeitos colaterais, que é a maior preocupação das pessoas geralmente, principalmente em relação àqueles famosos efeitos colaterais que a gente fala efeitos extrapiramidais, que são comuns nesses fármacos de primeira geração. Então, assim, você tem vários efeitos colaterais, né? Por exemplo, aquelas contrações musculares agudas, né? Que o paciente refere muita dor, que são contrações involuntárias, que são em forma de espasmos e que contraem até mesmo a língua, né? É muito comum os músculos da face. É um sintoma que o paciente reclama muito, que incomoda muito. Outro sintoma que é muito frequente é aquela sensação de agitação motora, de extrema ansiedade que o paciente refere nos primeiros dias, que impossibilita o paciente de ficar parado, mesmo sentado, o paciente não consegue ficar com as pernas paradas, com os braços parados, é um sintoma que atrapalha bastante o paciente. Fora isso, ele apresenta uma rigidez muscular, é muito comum a boca seca, a sonolência, o excesso de salivação, né? Tremor, e tem 3 sintomas clássicos que a gente classifica como sintomas de parkinsonismo, porque ele
é muito semelhante aos sintomas que existem na doença de Parkinson, mas ele é induzido pela droga, né? Por isso que a gente chama de parkinsonismo, que geralmente é rigidez muscular, tremor fino e marcha curta, né? Que é muito parecido com o próprio Parkinson. Os efeitos colaterais, eles tendem a variar com a dose, né? Doses mais altas tendem a ter mais efeitos colaterais, doses mais baixas tendem a ter menos efeitos colaterais, mas isso a variabilidade é muito grande de pessoa para pessoa. Isso aí você tem que estar acertando com o seu médico e estar definindo de acordo com o que vem aparecendo, o que está te incomodando. Algumas precauções têm que ser alertadas tanto para familiares quanto para os pacientes. Então os familiares têm que estar alerta tanto aos possíveis efeitos colaterais que essa droga pode trazer e possíveis alergias em relação a ela. Outra coisa é tomar muito cuidado para não associar ela com álcool ou com outras drogas não legalizadas, né? Porque ela potencializa muito o efeito de sedação do antipsicótico. Nos primeiros dias é muito bom você alertar o paciente quanto aos efeitos sedativos do haloperidol, principalmente nos primeiros dias, até ele se acostumar, para esse paciente acabar não se machucando, não se ferindo, né? Quando ele vai para o seu trabalho, quando ele retoma suas atividades normais. Esse é o uso de modo geral, é o que eu queria estar passando para vocês. Eu acho que deu para ter uma abrangência boa. Tem o uso em populações específicas, por exemplo, o uso em idoso, o uso em gestante, o uso em criança, mas daí eu acho que não cabe nesse vídeo, né? São situações mais particulares que cabem uma atenção muito mais de uma consulta particular, de um atendimento mais privativo com seu médico ou no serviço onde você está tratando. Então a questão era essa, eu queria expor de modo geral esse remédio que é tanto utilizado na esquizofrenia principalmente, mas também no transtorno bipolar, no transtorno esquizoafetivo, e dar um panorama geral para vocês terem segurança e para vocês saberem em relação ao modo de funcionamento, os efeitos colaterais, como ele atua, a dose. Tudo bem, pessoal? Então o próximo vídeo também vai ser sobre um antipsicótico, então fiquem de olho, aguardem, curtem o canal. Obrigado, pessoal.